Obrigado, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu poder. Nós somos salvos. Nos livraste, Senhor, de uma vida perdida. Graças a ti, Senhor, estamos aqui, podemos te conhecer, temos a oportunidade de cada vez mais chegar mais perto de ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Na escuridão, querendo esconder uma alma cansada por tu ser. De tudo que tentei, nada me fez vencer. Eu estava perdido, pecador. Quando achei que era o fim, Jesus Cristo conheci e descobri que eu não estava só. Me lavou, me transformou, me pôs de pé, me renovou. Eu te agradeço, eu te agradeço. Me curou, me restaurou, por sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Não posso duvidar, nele minha fé está, jamais se foram, não existem mais. As cargas que carreguei, a Cristo entreguei, agora sou livre para adorar. Enquanto eu respirar, sua salvação irei cantar, pois o perdido encontrou o lar. Me lavou, me transformou, me pôs de pé, me renovou. Eu te agradeço, eu te agradeço. Me curou, me restaurou, por sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou, livre sou. Me lavou, me transformou, me pôs de pé, me renovou. Eu te agradeço, eu te agradeço. Me curou, me restaurou, por sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te
te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador.
doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer, tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar o Deus fiel? Tu és Deus, tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Não temerei. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer, tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Sei que no vale também estás, sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha, não. Sei que no vale também estás, sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha, não. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei.
Aleluia. Aleluia. Boa noite, amados. Graças e paz. Amém? Você pode continuar levantando suas mãos santas e vamos orar ao Senhor. Amém? Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Pai, te rendemos graças por essa oportunidade, Senhor, de aprendermos mais sobre a Tua palavra, Pai, porque Tu és um Deus que nunca falha. Tu és o nosso socorro bem presente no meio da aflição. Tu és um Deus, Pai, Tu és o nosso bom pastor e de nada nós temos falta. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que provê em todas as necessidades que nós temos. Muito obrigado, Pai, por nos preservar em saúde. Muito obrigado, Senhor, por poder acordar, por poder trabalhar, por poder vir à Tua casa, porque a Tua palavra fala, Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é um motivo de alegria estar aqui, Pai, na Tua casa, de oração, junto com os meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor vai trazer esta noite, Pai. Eu oro, Senhor, por mentes cativas à Tua palavra. No nome de Jesus, toda e qualquer distração sendo neutralizada pelo poder que há no Teu nome, Pai. No nome de Jesus, nós sabemos, Pai, que não sairemos o mesmo, porque a Tua palavra, ela se renova a cada manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito neste lugar. Muito obrigado, Senhor, pela Tua unção disponível neste lugar, porque a Tua palavra fala que onde tem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali você está. E aqui tem mais que 2, Pai. Obrigado, Senhor, pela essa união de fé, Pai. Essa junção que estamos aqui num só propósito. Aprendermos mais sobre a Tua palavra, num só propósito de orarmos, Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este momento, e só vai melhorar, amém? Aleluia. Você pode sentar? Obrigado, louvor. Aleluia, aleluia. Estamos num tempo de crescimento, amém? Aleluia. O Senhor é bom em todo tempo. E que bom que estamos aqui juntos no mesmo propósito. Somos diferentes, pensamos diferentes, mas o que nos une é o propósito. Amém? Aleluia! Aleluia! Então, esses dias nós estamos estudando, né, sobre os tipos de oração. E quem já fez o rema sabe, e quem não fez ainda, quando fizer, já sabe também. Tem uma matéria que chama Oração que Prevalece. E essa matéria, ela traz mais clareza o que a Bíblia ela fala a respeito de oração. Então, nós temos vários tipos de oração. E Deus, Ele quer que eu e você desfrute daquilo que Ele tem na palavra dEle. E através desse ensino, a gente vai observando e vamos orando conforme a necessidade, porque sabemos que tem oração da fé, sabemos que tem oração em línguas, sabemos que tem oração de petição, oração de concordância, oração de consagração. Então, esses dias, nós estamos aprendendo um pouco mais a respeito de oração. Amém? Então, se eu fosse você, eu não perdi o próximo culto, porque é continuidade. Amém? Glória a Deus. E a palavra de Deus, ela fala, lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz assim: clama a mim, deixa eu abrir. Invoca-me e responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, nesse versículo, nós entendemos que Deus, Ele tem sempre mais a nos esclarecer. Existem coisas em Deus que eu e você só vamos descobrir através de um relacionamento com Ele. E esse relacionamento inclui oração. Amém? Deus tem coisas novas a nos revelar, que só através da oração iremos descobrir. Deus é o mais interessado em ver e cumprir no nosso chamado, o nosso chamado.
Ele nos criou e nos aperfeiçoou para toda boa obra. Então, eu e você somos aperfeiçoados. Somos perfeitos? Não. Mas somos aperfeiçoados para toda boa obra. Amém? Eu e você somos importantes para o reino, somos importantes para a nossa igreja local, somos importantes para as pessoas, porque nós somos canais de Deus aqui na terra. Amém? Então, somos cooperadores do reino de Deus aqui nesta terra. Enquanto eu e você tivermos vida, nós somos cooperadores do reino aqui. Existem pessoas que só você vai alcançar. Existem pessoas que só eu vou alcançar. Amém? Então, quando começamos a entender que somos cooperadores de Deus para o reino, e em Deus nós somos aperfeiçoados para toda boa obra, isso já é um grande avanço. Amém? Aleluia. Já ouvimos a respeito do que é oração. Sabemos que existem várias formas de oração, mas uma forma não é melhor que a outra. Na verdade, o desejo de Deus é agirmos em todas elas e em diferentes ocasiões de acordo com a sua palavra. Como eu já falei, existem vários tipos de oração e o desejo de Deus é que eu e você chegue ao pleno conhecimento, ou seja, entenda a necessidade, existe a necessidade de nos relacionarmos com o Senhor. E esse relacionamento é através da oração. E existem momentos que nós temos que interceder. Então não podemos fazer uma oração de gratidão, porque o momento é interceder. Existem momentos que nós temos que fazer a oração da fé, crendo em cura. Então não vai ser uma oração de concordância. Amém? Então, esse é o desejo de Deus, é que eu e você chegue ao pleno conhecimento para exercermos aquilo que a palavra diz e desfrutarmos das verdades que a palavra diz. Amém? A gente sabe que oração é mais do que só palavras. Ela é o fruto espontâneo da consciência de um relacionamento pessoal com Deus. A oração, ela é fruto espontâneo de uma consciência, ou seja, de um entendimento que eu tenho que falar com o Senhor. Amém? Através da oração, nós falamos com Deus, ou seja, nós temos comunhão com Ele. Por que essa necessidade de termos comunhão com o Senhor? Porque através da comunhão com o Pai, eu entendo o que Ele tem para mim, quem eu sou nele, e o que eu posso nele, o que eu tenho nele, como eu posso agir. Então, os riscos de erros de ouvir vozes é bem menor. E o risco de acerto é bem maior. Quanto mais eu tiver relacionamento com o Pai, mais Ele vai me direcionar como eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, onde eu estou errando, aquilo que eu posso me alinhar. Amém? Lá na frente mais a gente vai ver uns exemplos na Bíblia do que uma oração com consciência, uma oração certa, no momento certo, ela faz. Então nós sabemos que através da oração, nós falamos com Deus, desenvolvemos a comunhão com Ele, fazemos pedidos, agradecemos, reconhecemos a presença do Senhor, mas também damos a Ele o acesso das nossas vidas. E é compreendendo os tipos de oração que desfrutamos em plenitude daquilo que já é nosso. Ou seja, através da oração, nós damos acesso a Deus, Ele guiar a nossa vida. Amém? Aleluia. Abre comigo lá em Lucas. E aí vai o primeiro exemplo. Amém?
Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 12, diz assim, aqui foi o tema, né, é a eleição dos 12. Então, antes de Jesus, ele chamar os 12 discípulos, eleger, ele fez uma coisa. Capítulo 6, versículo 12 diz assim, e aconteceu o quê? Naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Então, aqui nós vemos o primeiro exemplo. Jesus, ele primeiro orou ao Senhor. Ele poderia chamar os apóstolos, pedir opinião, ele poderia resolver, porque a gente sabe que Jesus ele é o próprio Deus em forma de homem. Mas a Bíblia, ela fala que Jesus, ele orou ao Pai. E eu e você, antes de fazermos qualquer coisa na nossa vida pessoal, na nossa vida secular, na nossa vida ministerial, devemos também consultar a Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela não traz dano para o homem. Deus, ele é o que se importa mais com o nosso bem-estar do que nós mesmos. Ele tem mais cuidado em nós do que nós mesmos. Então Deus, ele é o mais interessado que tudo que você faça dê certo. Porque ele acredita em você. Amém? A gente vê nesse exemplo na Bíblia que o próprio Jesus não deu um passo sequer sem que antes consultar o seu Pai. Ele poderia falar com apóstolos ou tomar qualquer decisão sobre qualquer coisa, mas ele se colocou diante de Deus. Então, isso ensina a mim e a você, qualquer decisão que você for tomar, colocar diante de Deus. Primeiro, porque Deus ele não quer que você sofra dano. Amém? E para você não sofrer dano, você tem que se dirigir ao Pai. Porque Ele é o único que conhece o coração e a intenção. Ele é o único que conhece o começo e o fim. Ele é ilimitado. Nós somos seres limitados. A gente sabe que aqui, após essa parede, existem banheiros, existem departamentos, existe um bebedor de água. A gente sabe. Mas a gente não vê. Porque existe uma parede. A gente não sabe delimitrar. A gente sabe que está. Porque eu e você, nós somos limitados. Mas o nosso Pai, Ele conhece o nosso caminho. E Ele diz que não quer que a gente sofra dano. Amém? Abre comigo lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará
os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então a Bíblia aqui, ela nos adverte em não andar inquieto. E o que é andar inquieto? É não ter repouso, não ter paz, ter uma vida agitada. E a gente sabe que quando a gente tem uma vida agitada, quando a gente não tem repouso, quando a gente não desfruta de uma paz que excede todo entendimento, a gente anda em insegurança, nós não somos seguros, nós não sabemos o que está acontecendo, a gente não tem o entendimento, e isso, a gente sofre danos. Na nossa vida pessoal, na nossa vida sentimental, na nossa vida emocional, na nossa vida cristã, na nossa vida familiar. Quando a gente não discerne esse entendimento, quando a gente fica inquieto, quando a gente não se lança para o Senhor, a gente começa a andar agitado e até na nossa saúde mesmo, a gente sofre dano. A gente vê o índice aí de pessoas que muitas vezes estão doentes porque andam ansiosas. É aquela pressa de resolver as coisas e começa a sofrer antes do tempo. E quando você vê, está hipertenso, está com tantas coisas. Mas por quê? Porque não descansou no Senhor. Porque não entregou ao Senhor. E a Bíblia, ela nos adverte sobre isso. Deus, ele não quer que a gente ande agitado ou inquieto. Porque quando a gente está agitado, inquieto, às vezes você vê, né? Quando você, na sua vida secular, assim, quando você está fazendo as coisas rápidas, você às vezes passa pela pessoa que você nem vê. Aí, eu te vi em tal lugar, nem te vi. Menina, eu estava tão apressada que eu nem... Às vezes você atravessa, você não vê, atravessa uma pista, não vê o carro, não vê a bicicleta. Não... Por quê? Porque você está agitado. Você não discerne. Você não consegue discernir. E hoje, a palavra de hoje é sobre isso. É sobre você ter esse entendimento. Usufruir dessa paz que Deus ele te dá através de um relacionamento com Deus. Amém? Abre lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tem umas versões que falam em ser ajudado no tempo certo, na hora certa. Como é que a gente chega ao trono da graça? Através da oração, através de um relacionamento com Deus. Amém? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre oração de consagração. E na Bíblia tem um exemplo bem claro sobre uma oração de consagração. Abre lá comigo em Lucas, volta para Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo do 39 ao 42. Ele vai falar sobre quando Jesus estava no Getsêmani. E saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, ele disse aos discípulos, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia,
não faça a minha vontade, mas a tua. Então aqui nós entendemos Jesus mais uma vez como exemplo. Ele, uma oração de consagração, ele sabia o que ele ia viver em alguns minutos ou algumas horas depois. Ele sabia. E quando ele fez a oração, ele disse: se queres, passa de mim esse cálice, ou seja, me livra dessa situação. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Então aqui a gente entende que a oração de consagração, através dela, quando nós oramos, nos consagrando ao Senhor, nós não oramos para obter alguma coisa. Nós oramos para entregar a nossa vontade a Deus e cumprir a dele. Então, uma oração de consagração é você mergulhar naquilo que Deus ele tem para você. Não é que prevaleça a sua vontade, nem a minha vontade, mas a vontade de Deus. Amém? Então, na oração de consagração, não oramos para mudar ou ter algo. Simplesmente nos submetemos à vontade de Deus e cumprir o chamado. O desejo de Deus não é somente nos marcar, mas Ele também quer nos usar. Sabe que eu e você não fomos feitos do acaso? Sabe que eu e você somos importantes para Deus? Nós nascemos com um propósito, para o louvor da glória de Deus. Nós somos aperfeiçoados para toda boa obra. Sabe que Deus ele não fez filho estéril? No reino não tem esterilidade. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, automaticamente o Espírito de Deus, ele já começa a habitar dentro de nós. Amém? E já somos canais de Deus para outras pessoas. Existem ministérios e chamados específicos, mas existe um que foi dado a todo filho de Deus. É o ministério da reconciliação. Quando eu e você aceitamos Jesus, automaticamente o Espírito de Deus ele já começa a habitar dentro de você, dentro de mim. Então, já existe uma habilidade dada por Deus no reino espiritual, que você já pode sair por aí falando de Jesus. Ou seja, Deus, ele não só quer te marcar, mas ele quer te usar. Amém? E você é útil. Você não é um Zé ninguém. Você é um Zé alguém, porque você é filho de Deus. Amém? Você tem a inteligência dada por Deus. Você tem a habilidade dada por Deus. Amém? Você tem um propósito. Você pode até perguntar, mas o quê? Eu não sei. Não sei. Se você começar a desenvolver essa oração de consagração, Deus ele vai te direcionar. O teu chamado, ele vai arder, vai queimar no teu espírito. Deus ele vai confirmar. Deus ele vai usar pessoas para te direcionar. Vai te associar a pessoas para que você consiga chegar no propósito. Deus ele só quer uma atitude nossa. Uma disponibilidade. Quando eu me disponho em fazer, Deus ele me capacita para cumprir. Porque sabe que eu já falei isso e vou repetir, existem pessoas que só você vai alcançar. Existem pessoas que só eu vou alcançar. Porque Deus, ele nos fez para o louvor da sua glória, nos fez para cumprir um propósito e um plano. Nós não somos inúteis. Por mais que o diabo ele queira usar pessoas ou circunstâncias para fazer eu e você parar,
ele não vai conseguir. Amém? Aleluia. Aleluia. Abre lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e se assentou à destra do trono de Deus. Então aqui o escritor ele nos adverte em deixar todo o embaraço, as circunstâncias que se levantam. O que tenta me parar e parar você? Deixamos todo o embaraço e corramos a carreira. Mas qual é a carreira? O que é que eu vou fazer? É na oração de consagração que você vai descobrir o plano de Deus para a sua vida. É na oração de consagração que eu vou descobrir aquilo que Deus ele quer de mim. Amém? E eu só vou descobrir quando eu começar a deixar todo o embaraço. E olhar, aqui ó, no 2 ele fala, olhando para quem? Para o irmão? Olhando para Jesus. Amém? Olhando para Cristo, olhando para o alvo. Porque nós estamos sendo aperfeiçoados. Nós não somos perfeitos. É de fé em fé, é de glória em glória, é todo dia. Estamos crescendo. Amém? Abre lá comigo em Mateus, capítulo 25. Fala sobre a parábola dos talentos. Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, versículo 24. Diz assim: mas chegando também, aí ele vai contar, né, a história da parábola dos talentos. Aí o 24 diz assim: mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. O 25 diz assim: e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Sabe que Deus, Ele não está se importando. Você vai entender onde eu quero chegar. Deus, ele não se importa com aquilo que Ele já te deu e aquilo que Ele já me deu. Porque a palavra fala que os dons, eles são irrevogáveis. Então, Deus, Ele não se importa em tomar aquilo que Ele já deu a gente. O que Deus, Ele quer é saber o que eu e você temos feito com aquilo que Ele tem dado.
Deus, ele não quer de volta aquilo que ele já me deu, mas ele quer que eu corresponda àquilo que ele me deu. Amém? Porque os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Mas para que eu e você cumpra aquilo que Deus ele já disse ao meu e ao teu respeito, é através de uma vida de consagração. Amém? Aleluia. Aleluia. Aí aqui eu escrevi assim, ó. Aqui a gente vê nessa parábola que Jesus, ele não nos cobra o que ele já nos deu, mas ele quer saber o que temos feito com o que ele nos deu. E quando eu estava meditando sobre isso, a minha cabeça, a minha memória me levou a algumas coisas. Eu comecei a me lembrar de palavras, de pessoas, de homens e mulheres usados por Deus, que falaram ao meu respeito, de quantas imposições de mãos eu recebi. E o que eu tenho feito com aquilo que Deus ele já falou. E quantas vezes a gente recebe imposição de mãos, palavras de profecia sobre a nossa vida, e muitas vezes a gente guarda na gaveta, por não discernir. Às vezes um irmão não está muito bem, por causa de uma cara feia, a gente já guarda aquilo que Deus ele falou. A gente já desiste. A gente já despreza o que eu e você temos feito com o talento que Deus ele tem nos dado, com a oportunidade que Deus ele tem nos dado de servir. Sabe que a igreja de Deus ela está vivendo os últimos dias na terra e existe uma prestação de contas que todos nós iremos nos apresentar ao Senhor. Lá não vai ter tempo para ficar, ei, a fila está grande, está falando demais, eita, eu vou me esconder. Não vou me apresentar não, eu vou passar despercebido. Sabe que aqui no mundo a gente pode até disfarçar, a gente pode até se esconder, mas a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando. Existe uma pessoa que nem eu nem você pode se esconder. E isso é sério. Aleluia. Aleluia. Abre comigo lá em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Versículo do 15 ao 18. Diz assim: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aqui Paulo, ele escreve, ele fala, né, que ora pelos irmãos, para que os olhos do entendimento eles cheguem, para que eles vejam a vocação. E que essa oração de Paulo seja a nossa.
Que o Senhor ele venha abrir os nossos olhos do entendimento para que a gente enxergue qual a vocação da nossa esperança. Amém? Abre lá em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo do 4 ao 7, diz assim: desejando, isso aqui é Paulo falando com Timóteo, né, escrevendo para Timóteo. Desejando muito ver-te, lembro-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo que também habita em ti, por cujo motivo te lembro, desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então aqui Paulo, ele adverte, ele saculeja lá Timóteo, desperta Timóteo, desperta, e que hoje à noite nós possamos ser despertados para entender que nós somos uma realidade nova em Cristo. Amém? Aleluia! Abre comigo lá em Atos capítulo 4. Eu queria convidar já o louvor. Atos capítulo 4, ele fala de Pedro e João, né? Perante lá o Sinédrio, quando ele curou um homem coxo. E por causa disso, grandes homens lá perseguiram Pedro e João. E no 6, capítulo 4, versículo 6, diz assim, os homens falando, né? Aí diz assim, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Isso perguntando a Pedro e a João. E ele vai dizendo, né? No 12, e aqui diz assim, no 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, do modo como foi curado. No 12 ele diz assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eles eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. 17 diz assim, mas para que não Pedro e João, eles foram interrogados, como foi que ele tinha feito isso? E aí Pedro ele foi explicar. Então os homens eles se maravilharam com o modo de como Pedro se expôs, visto que ele era indouto. E aí, quando ele falou que foi através do nome de Jesus que ele curou o homem, ele foi convidado a se calar, a não propagar. E 17 diz assim, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais desse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. E respondendo Pedro, porém, João, disseram-lhes,
Julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar no que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para castigar, deixaram ir. E aí, ele no 27, ele começa a falar com Deus e diz, porque verdadeiramente, a partir do 25, ele começa a falar com Deus e expor aquela situação de tudo que ele tinha feito. E aí no 27 diz assim, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio, Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Mas agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E o 31 diz assim, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Sabe que quando você chegar em casa, se você quiser ler melhor essa história para entender melhor, você pode ler Atos capítulo 4, o 3 e o 4, né? Sabe que Pedro e João, ele foi fazer um benefício a um homem no nome de Jesus, e ele foi preso e foi perseguido, foi interrogado. Como foi que aconteceu? Não diz a ninguém não, vice, não propaga isso não. Mas sabe que Pedro e João, eles perseveraram. Eles não se deixaram ser intimidados por tudo que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque Pedro sabia do propósito dele naquele momento. E quando Pedro não se intimidou, porque ele sabia do propósito dele, ele orou ao Pai, mostrou a situação a Deus. E a Bíblia fala, amados, que, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E aí que anunciaram e propagaram o Evangelho com mais autoridade. Porque ele sabia o propósito dele. Ele sabia o que Deus já tinha dito, o que Jesus já tinha dito, quando Jesus ele foi para o céu. Ele sabia do Espírito Santo que viria. Ele acreditou, perseverou e ele desfrutou. Então, o que é que eu e você tem passado diante do que Pedro passou? Da perseguição de grandes homens, de não poder perseverar naquilo que Deus ele confiou a mim e a você. Que a gente medite sobre isso e a gente não se esqueça que Deus ele conta conosco, que nós somos importantes para Deus. Se porventura ainda se tiver perdido no caminho, com dúvida a respeito de algumas coisas, o Espírito Santo, amado, ele esclarece a mim e a você. O Espírito Santo, ele conduz o homem a toda a verdade. Se existe alguma situação, se existe alguma coisa que te paralisa,
que você possa despertar. Sabe? Quero convidar você a ficar de pé. Aleluia, que você possa despertar. Porque Deus, Ele tem grandes coisas para anunciar a mim e a você. Mas Ele só vai anunciar a partir do momento de uma entrega. Quando eu e você nos entregamos, abrimos o nosso coração para Ele, Ele começa a nos mostrar. Amém? E aí a gente começa a confiar nele e começa a caminhar. Aleluia. E começa a cumprir o propósito de Deus. Amém? Então, levanta tuas mãos. O louvor, ele vai cantar uma canção. Levanta tuas mãos. Nesse momento, entrega. Faz a tua oração de entrega ao Senhor. Abre o teu coração para Ele. Porque sabe que existe só um homem. O Espírito Santo, ele conhece o coração e a intenção. Só Ele tem o poder de sarar feridas. Amém? Então não olha para a circunstância, não olha para o que passou. A palavra fala que a gente deixe para trás todo embaraço. Então precisamos lançar, deixar para trás, soltar todos os pesos que nos prendem para corrermos a carreira que está proposta. Então que essa noite você adore ao Senhor, você abra o seu coração para o Senhor, sabe? Porque Deus, Ele tem a acrescentar nas nossas vidas. A gente não faz nada só. Nós somos cooperadores com o reino de Deus. Somos importantes, somos especiais para Deus. Se você se acha que não é importante, se você se acha que não é tão inteligente, se você se acha que não sabe, isso é mentira de Satanás. Isso é mentira de Satanás. Então não dê ouvido à voz estranha. Amém? Aleluia. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade
infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia, aleluia. Pai, te rendemos graças, Senhor. Te rendemos graças, Pai, pela tua palavra. No nome de Jesus, Pai, nós cremos, Pai, que tudo que foi falado sobre esta igreja, nós iremos desfrutar, Pai, neste novo tempo. No nome de Jesus, Pai, todas as cadeias, Pai, sendo quebradas, Senhor, na vida dos meus irmãos, Pai. Eu oro, Pai, sobre alinhamento. Eu oro, Pai, sobre propósito sendo cumprido. Eu oro, Pai, por corações sendo rendidos ao Teu nome. No nome de Jesus, eu oro, Pai, por entendimento chegando. Eu oro, Pai, por cadeias sendo quebradas, por toda a preocupação, por todo espírito de timidez, Pai, sendo cessado, Pai. No nome de Jesus, eu oro por ousadia na Tua palavra. No nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, por pessoas cativas à Tua palavra. No nome de Jesus, Pai, eu oro e já te rendo graças, Pai, porque grandes coisas nós vamos ver aqui neste lugar, milagres e prodígios acontecendo. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela terra sendo arada e novos brotos, Pai, surgindo, no nome de Jesus, por sementes, Pai, férteis, germinando neste lugar, Pai, criando raízes no nome de Jesus. Nós cremos, Pai, porque sabemos que você é um Deus fiel, você é um Deus verdadeiro, a Tua palavra não falha, você é um Deus imutável, e é isso que nós cremos, Pai. No nome de Jesus, e certamente desfrutaremos, Pai, deste novo tempo neste lugar. Cadeiras, Pai, sendo ocupadas por pessoas, Pai, no nome de Jesus, corações sedentos em receber a Tua palavra com mansidão. No nome de Jesus, pessoas, Pai, que estão, Senhor, sendo deixadas, Pai, ser levadas por vozes estranhas. No nome de Jesus, eu declaro a mente de Cristo sendo renovada sobre a vida dos meus irmãos. No nome de Jesus, tudo que não é de acordo com a Tua palavra, Senhor, caindo por terra. No nome de Jesus, Pai. Amém. Você pode sentar? Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e a paz. Bem, Deus, Ele é bom, e Ele é bom em todo tempo. Existe uma bênção sobre a sua vida, existe um chamado da parte de Deus, e você vai cumprir isso, você vai atender esse chamado, você vai ser obediente numa obra que ela é maior do que você, ela não cabe dentro de você, mas Deus confia que você vai realizar essa grande obra. Queridos, depois dessa palavra tão poderosa, nós vamos dar continuidade a esse culto poderoso. Nós vamos falar um pouco. Eu sei que no seu coração há uma alegria muito grande quando você chega nesse momento de falar de dízimos e oferta. No momento em que você vai dizimar ao Senhor, que você vai ofertar em obediência, em obedecer ao mandamento e ao princípio de Deus. Todo aquele que segue, querido,
um mandamento e obedece um princípio estabelecido por Deus, ele desfruta de uma bênção já estabelecida. Então, quando a pessoa pratica esse ato de obediência a Deus, Deus não vai abençoar essa pessoa. Essa pessoa já vai ser abençoada, porque dentro desse princípio já existe bênção. Ao fazer e obedecer esse ato, já existe bênção sobre medida para liberar sobre a sua vida. Amém? Eu queria que você pudesse ler comigo, queridos, Mateus, o capítulo 14, o verso 13. Talvez a sua versão vai estar um pouco diferente, que eu estou lendo na NTLH, que diz assim: e eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos, diga 12 cestos, e com que sobrou de quê, querido? De 5 pães. Só esse versículo. Só esse versículo já vai chamar a nossa atenção para o impossível. Como pode sobrar 12 cestos de uma sobra? Ele está falando de uma sobra. Ele não está falando na contagem do todo, mas da sobra. De 12 cestos que sobraram de 5 pãezinhos. Aleluia. Como isso pode acontecer, querido? Simples, passando pela mão daquele que tem todo o poder de operar milagres. E aqui nesse texto, se você for ler esse texto de Mateus 14, você vai encontrar justamente a multidão que seguia Jesus. Pelas bênçãos, prodígios e milagres que Jesus operava. A multidão sempre estava por perto, cercando Jesus, cercando o seu mestre. Porque a cada passo aprendia algo, a cada passo contemplava milagres, participava de milagres, os seus olhos contemplavam milagres. E nesse texto você vai ver que Jesus ele se retira por uma notícia que ele recebeu do seu primo de João Batista, e ele procura se reservar nesse momento, mas a multidão não deixa Jesus. A multidão acompanha Jesus. Jesus pega um barco e a multidão está seguindo Jesus. Eles querem estar perto de Jesus. E ali, em meio a essa multidão, há uma criança, um jovem, a Bíblia não relata a sua idade, que está carregando, queridos, 5 pães e 2 peixinhos. O que é 5 pães e 2 peixinhos diante de tanta gente, de uma multidão tão grande que está seguindo Jesus? Deixa eu te falar uma coisa, talvez você, em momentos como esses, tenha ofertado, às vezes, um pouquinho que parece que não significa muita coisa, mas ao botar na mão de Jesus, que o teu coração depositar sinceridade nas mãos de Jesus, você vai ver milagre. Talvez você não está vendo nada, mas deixa eu te falar uma coisa, aquele jovem está carregando o alimento de muita gente. Parecia que ele estava carregando o lanche da tarde, parecia que ele estava com a sua marmita ali, esperando só uma oportunidade para que ele pudesse contemplar o seu lanche. Mas não sabia ele que ele estava carregando o alimento de multidões. Ali estava o alimento de toda aquela gente que estava ali acompanhando Jesus. Muitas vezes, querido, o pouco que a gente dá, o pouco que a gente contribui, a gente pensa que não tem efeito, mas no mundo espiritual tem um grande efeito. E aquele menino não tinha ideia do que ele estava carregando. Às vezes eu e você não tem ideia do mundo espiritual, do que está sendo feito com o pouco que a gente está dando a Deus por obediência. O pouco que a gente está dando está sendo feito grandes coisas, porque está na mão daquele que sabe administrar. Ele não nos chamou para que a gente desse a homens, mas desse a Ele. É só uma questão de obediência, querido.
Quantos estão entendendo que às vezes as coisas parecem insignificantes? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou dar isso? Para que estão pedindo para isso? Mas Deus não nos chamou para isso. Deus chamou para nos obedecer. E aqui chega um momento, querido, que o dia vai se acabando naquele momento, depois de Jesus ter feito tantos milagres e prodígios, curando aquela multidão, fazendo milagres no meio daquela multidão. Um dos discípulos se preocupa, porque eles agora estão no deserto. E Filipe questiona Jesus a respeito disso. Mestre, nós estamos no deserto, existe uma grande multidão, e nós não temos alimento. Nós não temos comida para dar a esse povo. E Jesus, provocando, que Jesus faz isso com a gente, nos provoca para o crescimento. Dê de você de comida a eles, dê vocês, discípulos, de comida a esse povo, a essa multidão. E há um questionamento de Filipe natural, que se eu estivesse lá, eu fazia o mesmo questionamento. Não temos onde comprar. E se tivesse, seria muito dinheiro, 200 moedas de prata para comprar tanto alimento para essa multidão. E de repente André, eu acredito que ele estava perto daquele jovem, viu aquele jovem abrir a sua marmita, a sua mochila, e desembrulhar ali 5 pães e 2 peixinhos, para se alimentar, aquele lanche que ele carregava. Não temos, senão, um jovem que tem 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus manda trazer. E quando bota na mão de Jesus, aí é que está a diferença, querido. É quando vai para a mão de Deus, vai para a mão de Jesus. Então que a gente tem essa convicção no coração de que a gente não está dando a homens, a gente está dando a Deus, a gente está sendo obediente. E quando botou na mão de Jesus, Jesus levantou ao Pai, rendendo graça, e mandou que os discípulos dessem a multidão. E disse que quase 5.000 homens, fora crianças e mulheres, ainda sobraram 12 cestos. Uma criança que estava com 5 pães e 2 peixinhos, podia agora ter um cesto de pão, de sobra. É só, querido, é obedecer. Eu sei que não é fácil, eu estou dizendo por experiência. É melhor que você coloque na sua lista, na sua agenda mensal, o que é de Deus, e te coloca como responsabilidade, como um item muito importante, assim como nós colocamos as listas de pagamentos mensais. Porque se você notar isso, você vai ver que há algo importante ali para ser cumprido. Porque muitas vezes a gente coloca a lista da gente e aí vai tendo os compromissos, e às vezes nem o compromisso mesmo a gente conseguiu honrar do mês. Mas se a gente colocar lá em primeiro lugar, você já fez a sua parte com Deus, e Deus vai fazer a sua parte com você. Ou Ele já fez, porque já existe uma bênção sobre isso. Então que a gente tenha, querido, cada dia mais convicção do Deus que a gente serve, do Senhor que a gente serve, e dos milagres que Eles podem fazer para a nossa vida em obediência. 5 pães e 2 peixinhos se viu a uma multidão. Talvez você se ache às vezes que você ainda está muito limitado, que ainda há muito pouco sobre o teto da sua casa. Mas é esse pouco que Deus vai fazer um milagre. É esse pouco que Deus vai acrescentar. E que você, quando começar a andar em obediência, você vai ver que vai sobrar. Por causa da bondade do meu e do seu Pai. Então, queridos, que a gente possa realmente despertar para o que é nosso. Porque quem vai ser abençoado sou eu, querido. Quem vai desfrutar de bênçãos e milagres sou eu. Amém? Que os diáconos possam servir a você que nessa noite vai participar com o Senhor na sua oferta e no seu dízimo. Tem aqui a nossa chave Pix, também nos envelopes tem o QR Code. Então, se você quer dizimar, se você quer ofertar, levanta a tua mão, o diácono vai até você.
e vai liberar um envelope para que você possa abençoar e ter no seu coração. Querido, não tenho nada hoje, não tem problema. Enquanto a nossa irmã Aniele estava pregando ali, Deus estava falando algo no meu coração, que às vezes, querido, ela falou algo da circunstância, que a gente não deve olhar as circunstâncias, não devemos olhar os problemas e a dificuldade. E às vezes a gente, é tão fácil falar isso, mas é mais fácil ainda a gente parar um pouco para pensar e obedecer a palavra. Porque tem momento, querido, que a gente está em uma multidão. Às vezes a gente vai para algum culto que é nos dado a oportunidade e tem uma multidão de gente. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Uma vez Pedro chegou, se aproximou de Jesus na cidade de Jerusalém. Os cobradores de impostos chegaram até Pedro e perguntaram: Pedro, o teu mestre, ele não paga imposto? Ele não contribui? E Jesus estava vendo toda essa movimentação de longe. E Pedro, para não ser constrangido, eu acredito que naquele momento, procurando o tesoureiro, não encontrando, ele disse: sim, ele paga. E ao sair dali, Jesus chama Pedro e diz: Pedro, o que sucedeu a ti naquele momento? O que aconteceu a ti? O que disseste? O que foi falado a ti? De quem estão cobrando esse imposto? Dos estranhos? Ou de quem é da casa? Ou de quem serve? Pedro, tu vai pegar a tua vara e tu vai ao mar e tu vai pescar um peixe, e o peixe que tu pegar, o primeiro peixe, tu vai abrir a boca dele, tu vai encontrar lá dinheiro suficiente para pagar o meu imposto e o teu imposto. Eu quero dizer, querido, que para Deus não falta dinheiro. Ele não precisa do dinheiro de ninguém. Se Jesus dissesse a Pedro: Pedro, tu vai pescar o dia todo e vai vir dinheiro para comprar essa cidade, mas não é o objetivo. Deus sabe do que a gente precisa. E quero dizer a você, querido, que do jeito que Jesus sabe que lá no mar, em multidão de peixes, Ele sabe onde é que está um que está carregando o dinheiro de pagar. Nessa noite talvez você esteja aqui olhando para essas cadeiras assim: rapaz, eu vim hoje, eu não estou vendo muita gente aqui. Deixa eu te falar, Jesus sabe da tua vida. Jesus sabe porque você veio aqui. Jesus sabe do que você está precisando. Do jeito que Jesus sabe que lá dentro do mar tem um peixe, Ele sabe o que está passando pela sua vida. E Ele sabe porque você se decidiu e vir nessa noite aqui nessa igreja. Ele conhece. Aleluia. Deus é bom, querido. E muitas vezes, um momento tão especial que foi para aquela mulher samaritana, Jesus dispensou multidão para ficar a sós. Muitas vezes Jesus vai chamar você para um momento que vai parecer que você está só, mas é para Ele revelar quem Ele é a você. E quem você é, a sua capacidade. Aquela mulher não sabia a capacidade do que tinha preparado por Deus na vida dela. Amém? Então que você possa dizimar com bênção, com alegria. Vamos orar, querido, pelas finanças mesmo. Para você que é dizimista, que você que é ofertante, que tem um coração voltado para o Senhor. Pai, obrigado nessa noite poderosa, Pai, pela palavra, pela oportunidade que foi ministrada aqui, Pai. Obrigado pela saúde financeira dessa igreja, Pai. Todas as contas já estão pagas, Pai. Toda providência, Pai, para o tempo certo, para a hora certa, para aquilo que necessita, já está, Senhor, provida por Ti, Pai, porque não é homem que provém, Pai, mas é Tu, porque a obra não é do homem, a obra é Tua, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela supervisão dessa igreja. Obrigado, Senhor, pelo todos que fazem parte, Senhor, dessa casa, dessa congregação, pela diretoria dessa igreja, pelo louvor, Pai, que é tão abençoado por Deus, Pai, pelo corpo de diáconos, Pai, pelas irmãs, Pai, professoras do departamento infantil, pelas crianças que estão recebendo agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós rendemos graça porque o Senhor é bom e a Tua bondade ela dura para sempre, Pai. Oh, Pai, nós rendemos graça, Pai, pela essa oportunidade de bênção, de vida de ter vindo aqui, Pai, que nós vamos se dirigir para a nossa casa, Pai, e nós vamos encontrar a nossa casa bem, porque a nossa casa está protegida, Pai, pelas Tuas poderosas mãos, Pai, e nada de mal, Pai, vai nos acontecer, Pai.
nós não vamos ser roubados, nós não vamos ser furtados, Pai, porque nós temos a direção do Espírito, Pai, que habita dentro de nós, Pai, e habita cada um que está dentro dessa casa, Pai, que congrega, que veio visitar, Pai, que honra, Pai, a Tua palavra e quer cada dia mais se aproximar de Ti, Pai. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Pai. Aleluia. Pode ofertar, querido. Há uma nota no seu coração, há um desejo, Deus honra isso. Pelo Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Vamos para os informativos, queridos. Temos cultos poderosos. Aleluia, Deus é bom. Queridos, no domingo pela manhã, às 9 horas, nós temos um poderoso ensinamento do discipulado. A seguir, às 10 horas, também entramos com um culto poderoso, que é a escola bíblica. Você vai aprender muito, vai ser abençoado, você e a sua família. Às 18 horas, nós temos culto de celebração, culto de bênção de Deus. Você pode vir, convidar mais uma pessoa, trazer um amigo, trazer um parente. No domingo, às 18 horas, nós estamos aqui em culto de celebração. Na quinta-feira, querido, palavra de ensino, como é bom aprender a palavra de Deus, Deus é bom. E na terça-feira é esse dia poderoso que você recebeu a palavra de Deus com tanta bênção para a sua vida. Queridos, eu queria fazer uma pergunta, se porventura tem alguém que não ainda decidiu sua vida a Jesus Cristo e essa noite quer entregar sua vida a Jesus Cristo. Não tem, todos os crentes salvos no barco, pronto para receber o abraço de Cristo. Querido, se você veio aqui, de repente seu corpo está com uma situação, uma enfermidade que não pertence ao seu corpo, não é do seu corpo, Deus não fez seu corpo dessa maneira, Deus fez seu corpo perfeito. Então, se você tem uma enfermidade que não está pertencendo ao seu corpo e você quer ser curado, você pode vir aqui que a gente vai orar por você e você vai ser livre disso em nome de Jesus. Todos curados? Oh, glória a Deus, essa igreja é muito poderosa. Queridos, se você há um desejo de fruir em línguas, falar em novas línguas, ser batizado com o poder, falar com Deus através de línguas estranhas, ser batizado com o Espírito Santo, receber poder vindo da parte de Deus, é uma coisa que a gente não encontra em canto nenhum, querida. Eu acho muito interessante, a gente pode ser muito interrogado por muitas coisas na nossa vida por ser cristão, mas tem uma coisa que você não recebe, a não ser de Deus, é uma nova língua de falar com Ele. Isso não tem faculdade nem universidade que ensine a línguas estranhas, porque essa é o poder do Espírito que habita em cada um que crê. Todos batizados?
Vá na prática dessa palavra e Deus continue abençoando você e sua família ricamente. Amém?